Paz do Senhor, irmãos, muito boa noite. Queridos, hoje mais uma ministração, amém? Mais uma reflexão para os nossos corações, mais um dia que o Eterno quer falar aos nossos corações, amém? Que nós possamos abrir realmente o nosso coração e a nossa mente nessa noite, amém? Para poder ouvir mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez, Pai, podendo falar da Tua palavra, Pai, receber, Pai, das Tuas instruções, dos Teus ensinos, Pai. Queremos, Deus, nesse momento, nos esvaziar de nós mesmos para que a Tua vontade seja feita e cumprida sobre as nossas vidas, Pai. Que não fale eu aqui, mas o Teu Espírito Santo, Pai, nós te entregamos, Deus, essa ministração, Pai. Abre o coração, a mente, Pai, os ouvidos e o coração, Pai, de quem está lá do outro lado, Deus, ouvindo da Tua palavra, Paizinho. É o que eu te peço, Deus querido, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, a ministração que o Senhor trouxe ao meu coração, queridos, que Ele vem falado, amém, sobre a minha mente, sobre o meu coração, é direcionado, queridos, hoje para todos aqueles que trabalham diretamente ou indiretamente para a obra de Deus, amém? Para aqueles que carregam cargos, carregam funções, carregam títulos, amém? Ou podemos falar também como rótulos, né? Amém? E eu orava ao Senhor sobre o tempo, queridos, que nós estamos vivendo hoje, né? Sobre tudo aquilo que nós temos visto, tudo aquilo que tem se cumprido diante da palavra de Deus, amém? E diante disso, eu orando e lendo a palavra de Deus, o Senhor trouxe para mim essa ministração direcionada, amém? A essas pessoas, né? Estamos aqui hoje através do Senhor, né? Estamos com o Espírito Santo, amém, nos direcionando, nos instruindo, nos exortando e mostrando para nós tudo aquilo que o Senhor quer transformar na igreja dele nesse tempo, amém. Nós temos visto já o Senhor fazendo uma limpa na sua igreja, nós temos visto já muitos acontecimentos diante desse tempo que nós estamos vivendo. E tudo isso que vem acontecendo, queridos, nos chama a atenção para voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos ao princípio de ser a igreja do Senhor, voltarmos ao princípio das responsabilidades que é colocada sobre as nossas mãos. Amém? A ministração que eu quero trazer aqui para nós hoje, a despeito de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, é que nós possamos nos destituir dos títulos, dos rótulos, amém? E que nós possamos deixar de ser uma liderança opressiva, amém? É algo muito forte aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, aquilo que o Senhor tem trazido, amém? E eu quero compartilhar aqui nesse dia com vocês aí do outro lado, amém? A ministração da palavra do Senhor a respeito disso. Queridos, eu quero começar lendo lá o livro a carta aos Filipenses, amém? Quando Paulo escreve, né, essa carta à igreja, amém? Nós vemos aqui uma preocupação naquele tempo, né, de Paulo, enquanto ele estava na prisão. Ele escreveu essa carta para essa igreja de Filipos, amém? A primeira igreja que Paulo fundou na Europa na sua segunda viagem missionária, queridos. Então, a primeira igreja, né, aquilo que ele estabeleceu por primeiro, aquilo que Deus usou a vida desse grande homem para poder estabelecer por igreja. E já desde essa primeira igreja já se enxergavam erros e falhas, as pessoas dispersando, as pessoas se perdendo em meio àquilo que Paulo ensinava para eles.
E na ausência de Paulo aqui, nós vemos ele tendo a necessidade, lá de onde ele estava preso, lá da cadeia, num momento difícil que Paulo estava passando, mas embora sendo preso, estava glorificando ao nome do Senhor. Amém? E mesmo assim, escrevendo e instruindo através dessa carta a igreja de Filipos. Lá, a carta aos Filipenses, amém? No capítulo 2, do versículo 1 em diante, amém? A palavra de Deus diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu quero fazer uma pausa aqui, queridos. Aqui Paulo começa a instruir a igreja de Filipos, amém? A ser uma igreja que tem a mesma visão, uma igreja que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo sentimento, que tem o mesmo amor, amém? Aqui ele traz uma exortação para aquela igreja, para aquele povo, naquele momento que Paulo percebia que as coisas não estavam caminhando da maneira que Paulo tinha deixado, amém? Verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Queridos, aqui Paulo nos chama a atenção sobre o partidarismo e a vanglória. O que vem ser isso, queridos? Muitas vezes, enfrentarmos situações dentro da igreja do Senhor e tomarmos partido sem conhecer a causa, sem ouvir os dois lados da situação que está acontecendo. E aqui eu chamo a atenção para a liderança da igreja. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Amém? Em tomar partido de causas desconhecidas. Pender mais para um lado do que para o outro, como nós, costumamos falar. Temos que ter muito cuidado, queridos. No momento que corrigimos, amém? Falo aqui para líderes agora. Temos que ter muito cuidado no momento que nós corrigimos, sem pedir sabedoria do alto, sem pedir sabedoria, discernimento em oração ao Senhor, para saber o que realmente acontece diante das situações ou das confusões dentro da congregação, dentro da casa do Senhor. Amém? E fala aqui sobre a vanglória, Temos que tomar muito cuidado com o orgulho que muitas vezes nos domina por aquilo que acreditamos que fazemos muito bem feito. Quando nos esquecemos que quem nos capacita é o Senhor e que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para honrar e glorificar o nome do Senhor, que a glória é somente para o Senhor e Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? E a palavra de Deus continua lá falando, através do que Paulo nos exorta aqui, amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, queridos, olha o exemplo que Paulo nos traz aqui, que fantástico esse exemplo que ele nos traz. Isso aqui nos moe por dentro, moe o nosso orgulho, moe muitas vezes o nosso ar de superioridade, moe os títulos que carregamos, moe muitas vezes a opressão que fazemos diante aqueles que talvez nós lideramos ou pastoreamos, amém? Que possamos nos atentar ao que Paulo vai nos dizer aqui, queridos. Pois Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecimento em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau!
essa instrução, queridos, que Paulo nos mostra, a humildade com a qual Jesus se colocou sobre essa terra. Mesmo não tendo pecado, mesmo carregando o maior propósito de vida que alguém poderia carregar, Paulo aqui nos mostra na palavra de Deus aqui que em momento nenhum Jesus aqui se comparou a Deus, usurpando, mas pelo contrário, que Jesus se esvaziou dele mesmo, se entregou à morte de cruz em obediência ao Pai. E muitas vezes, queridos, nós, meramente seres humanos, falhos, errantes, pecadores, nos sentimos superiores, nos sentimos orgulhosos, nos sentimos melhores do que outras pessoas. E nós temos aqui, Paulo nos chama a atenção aqui, que nós temos que tomar muito cuidado, queridos. A igreja do Senhor tem que tomar muito cuidado quando ela se acha melhor do que qualquer outra pessoa. Ou quando ela defende a sua religião, acusando e julgando, apontando talvez que aquele não vai para o céu, que não há salvação para aquele, que ela tem uma vida em maior santidade do que o outro. Nós temos que ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Amém? Seguindo lá o texto, a palavra de Deus vai dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Queridos, aqui Paulo nos chama a atenção que quem opera em nós o querer e o realizar não somos nós. Quem opera o querer e o realizar em nós é Deus. Ele faz através de nós, mas quem faz é Ele. Nós somos somente ferramenta nas mãos do Eterno, que é perfeito. Nós somos vasos de barro. Quem nos molda a maneira que Ele quer fazer e cumprir somos nós. Todas as vezes, queridos, nós que temos chamados para algo dentro da obra de Deus, quando nós louvamos ao Senhor com uma bela voz, a unção, ela é derramada do céu. A unção é derramada à medida que eu busco a presença do Senhor. A ministração de um louvor sem a unção é apenas músicas cantadas a qualquer maneira. Mas aquilo que nós buscamos em Deus, nos consagramos, nos separamos e pedimos ao Senhor: Deus, louve hoje o Senhor. Traz para mim músicas com letras que falam direto ao teu coração. Isso é trabalhar para o Senhor com a unção. É trabalhar para o Senhor naquilo que Ele verdadeiramente nos chamou para fazer. Não é trabalhar naquilo que é mecânico, naquilo que é automático, ou naquilo que queremos funcionar e muitas vezes funcionamos no lugar onde Deus não nos chamou para funcionar. Quando nós pregamos e vidas se movem ao arrependimento, vidas são conduzidas a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quando a ministração da palavra toca o coração, isso não tem que ser motivo de orgulho para nós que pregamos a palavra de Deus. Isso tem que ser algo que eu faço em serviço pela vida do meu próximo. Quando eu prego da palavra de Deus, eu não faço um favor para Deus. Pelo contrário, Deus é que me faz um favor de me dar o privilégio de poder abrir a minha boca e pregar da palavra de Deus em nome dEle. Quando nós ministramos a palavra de Deus, e muitas vezes podemos ouvir assim no final do culto: nossa, a sua pregação foi algo que mexeu comigo. A pregação que você trouxe foi uma bela pregação.
Isso não tem que ser motivo de glória para nós, mas isso tem que ser motivo de nós termos a consciência que estamos desenvolvendo, tudo que estamos desenvolvendo em favor do reino de Deus. Que não é porque nós somos bons, porque bom só existe um, que é o nosso Pai, como a palavra de Deus nos fala. Mas que estamos funcionando no lugar certo, na hora certa, no momento certo do qual Deus nos chamou para funcionar. A pregação da palavra, sem a unção derramada do Senhor, sem a autoridade do céu derramada sobre as nossas vidas, não passam de palavras vazias, que não gera transformação sobre a vida de ninguém. Quando nós pregamos por nós mesmos, quando nós não buscamos em Deus qual é o sermão que Ele quer que nós venhamos a pregar. Hoje em dia não é difícil, queridos, eu conversava isso com uma irmã essa semana. Não é difícil hoje você pregar com belas palavras, você colocar palavras difíceis no meio da tua ministração. Ou até mesmo como muitos fazem, copiar uma ministração que achou bonita, bacana, legal lá no YouTube. Porque hoje tem plataformas de ministrações infinitas na internet. Agora, a ministração da palavra, sem aquilo que Deus nos entregou para ministrar, são meramente palavras vazias. Não carregamos unção, não carregamos autoridade, quando não buscamos no Senhor qual é a vontade dEle para a pregação da nossa palavra. Quando não abrimos a nossa palavra nas nossas casas para poder buscar o discernimento no Espírito, para poder conhecer aquilo que a palavra está nos exortando, está nos orientando. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Ou quando queremos usar palavras muito difíceis no meio do sermão para isso ficar bonito. Queridos, usar a palavra difícil no meio do sermão. Se você prega para alguém que é humilde, para alguém que às vezes não tem tanto conhecimento como você tem, talvez não tem tanto da teologia, muitas vezes que você tem, talvez não tem, sabe? São palavras que muitas vezes nós lançamos para deixar a ministração bonita, mas muitas vezes nos esquecemos que é na simplicidade da palavra que Jesus sentou no meio das multidões e pregou, e vidas foram curadas, e vidas foram libertas, e vidas aceitaram Jesus como único suficiente Salvador, e vidas caminharam com Jesus, seguiram a Jesus, assim como tiveram aqueles que a multidão, quando receberam seus milagres, dispersaram. Assim como muitas vezes acontece conosco como a igreja do Senhor. Recebemos os milagres e nos dispersamos da presença de Deus. E quando a situação aperta, nós voltamos para o Senhor, usando Deus como um amuleto, esquecendo que acima de tudo Ele é um Pai. E Pai é necessário relacionamento, convivência e busca constante nesse Deus. Nós precisamos nos atentar, queridos, quando nós estamos ministrando da palavra de Deus, se aquilo que está sendo falado, as pessoas estão conseguindo compreender aquilo que você está dizendo. Numa linguagem simples, porque não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo quem convence. Ele é quem traz o entendimento aos corações daquilo que está sendo ministrado. Mas é perceptível, queridos, quando nós ministramos a palavra de Deus, aquele que tem unção e aquele que não tem, aquele que tem autoridade e aquele que não tem, aquele que é autêntico e aquele que copia. Aquele que realmente lê da palavra de Deus, busca a presença do Senhor, e aquele que só abre a Bíblia no momento que tem que trazer o sermão, queridos, isso é algo muito perigoso. Que nós possamos nos atentar, nos corrigir com relação a isso. Que possamos ser verdadeiramente filhos e servos de Deus, não de falar, mas de viver. A tua vida tem que testemunhar quem você é, não é aquilo que você fala. Amém? Seguindo o texto, queridos, a palavra de Deus diz assim:
Verso 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus é aquilo que nós temos que pregar. Nós não precisamos acrescentar nada na palavra de Deus e nem tirar nada da palavra de Deus para poder agradar os ouvidos. A palavra de Deus, ela liberta. Ela rompe barreiras. Ela quebra correntes, ela quebra cadeias. Ela liberta o perdido, ela faz o perdido encontrar a Jesus. Nós precisamos parar, queridos, de querer pegar versículos isolados e usar isso muitas vezes para ir de contra alguém que talvez eu tenha lá um problema pessoal com essa pessoa. As ministrações indiretas, nós não precisamos disso, queridos. Nós temos que pregar a palavra de Deus naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela é amor, mas ela também é correção. Mas até mesmo na correção é preciso haver amor, porque é como a palavra de Deus nos fala. Se não houver amor, não adianta dar o nosso corpo para ser queimado. É preciso haver amor por vidas. É preciso verdadeiramente não se preocupar com uma igreja de números, mas uma igreja de qualidade, uma igreja que ensina a verdade. Uma igreja que exorta quando tem que exortar, uma igreja que ama quando precisa amar, uma igreja assim que visita os órfãos, as viúvas, que cuida, que estende a mão também para fora da congregação, uma igreja que discipula, uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que volta ao primeiro amor. Deus tem feito a limpa na sua igreja, queridos. E isso tem começado pelos altares. Então que em nome de Jesus nós possamos ter essa consciência do quanto é sério quando Jesus derramou da unção dele sobre as nossas vidas e nos ungiu como líderes, como ministros, como pastores, como mestres, como apóstolos, como diáconos, como missionários, como a liderança da igreja. Qual é a maneira que você tem conduzido o teu povo? Ou muitas vezes deixamos de pregar a verdade, deixamos de corrigir por medo de perder membros, por medo de perder pessoas. Muitas vezes vemos pessoas caminhando rumo ao inferno e não fazemos nada relacionado a isso, nem oramos por essas pessoas, pelo menos. Vemos muitas vezes vidas caminhando de qualquer forma. E muitas vezes a liderança está mais preocupada com a quantidade de dízimo e oferta que juntou naquela noite, com medo de talvez perder dizimistas e ofertantes, não traz a correção. Queridos, nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com as divisões dentro da congregação. Livro de Mateus, capítulo 23, queridos, para a gente encerrar a ministração. A palavra de Deus, ela diz assim, lá no versículo 1 em diante. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos dissere. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras e com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e se alongam as suas franjas.
amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Até o 12. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é vosso guia, Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, isso aqui é algo muito sério, isso que a palavra de Deus nos fala. Isso é algo muito perigoso, e volta e meia vemos a congregação, a liderança caindo nesses erros aqui. Vemos muitas vezes doutrinas sendo colocadas dentro da igreja, e muitas vezes olhamos para a vida da liderança e aquilo que a liderança estabelece ela não faz. E muitas vezes nós vemos aqui uma liderança opressiva. Uma liderança que se preocupa mais com o exterior do que o interior. E isso aqui nós vamos falar no próximo versículo que a palavra de Deus vai falar. A transformação, a mudança, aquilo que Jesus quer ver em nós, igreja do Senhor, é de dentro para fora. Não se começa a limpeza de fora para dentro, porque a maior podridão está dentro de nós, é de dentro para fora. A mudança que eu faço dentro de mim é o que reflete aquilo que vai estar lá fora. E temos visto hoje uma liderança, muitas vezes orgulhosa, uma liderança que se vangloria das suas obras. Cada igreja tem a sua maneira, queridos, de se comportar. Mas se tem algo que nunca entrou na minha cabeça, e aqui eu vejo a palavra de Deus me respaldando para poder citar isso, são as cadeiras das primeiras fileiras, as cadeiras de uma cor diferente, ou cadeiras em cima do púlpito. Queridos, nós não precisamos disso. Nós não precisamos. O que diferencia a liderança, o que diferencia o pastor, o que diferencia cada um que carrega um título ou um rótulo, são as nossas ações. É o quanto eu busco a Deus, é o quanto eu tenho uma vida de santidade, é o quanto eu me dou pelo meu próximo, é o quanto eu tenho um espírito de servidão. Não é a cadeira de uma cor diferente que eu sento. Não é uma cadeira diferente que eu sento lá em cima do altar, onde as pessoas estão enxergando que eu estou num nível superior, queridos. Não existe um nível superior. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Podem existir pessoas, sim, aquelas que buscam mais a Deus e aquelas que talvez não buscam. É claro que existe a liderança que caminha à frente das pessoas para poder pastorear, para poder ajudar. Mas isso não nos torna melhor do que ninguém. Isso não nos torna mais santos do que ninguém. Pelo contrário, quanto mais nós enxergarmos em nós que estamos tendo uma vida em santidade, mais nós temos que nos limpar. A palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para não cair. Quando você se sente limpo, você tem que buscar se limpar mais ainda. Porque às vezes não em ação, mas talvez em pensamento, talvez em reação, você acaba caindo em erros. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado. E como eu falei, eu não generalizo. Amém? Cada igreja tem a sua doutrina, tem a sua postura, tem aquilo que exige, seja o não cortar o cabelo, o não se maquiar, ou ter que usar uma saia, não poder usar uma calça. Mas o que eu quero dizer aqui é que o teu cabelo comprido ou o teu cabelo curto, a tua calça ou a tua saia, a tua maquiagem ou a tua cara limpa, a presença disso ou a ausência disso, se eu sento na primeira fileira ou se eu sento na última, ou se eu fico em espírito de intercessão lá atrás, isso não vai fazer de nós melhores uns do que os outros.
O reconhecimento diante dos homens não nos torna melhor do que os outros. A nossa salvação não está ligada nisso. A nossa salvação está ligada a uma graça, a uma misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas. E o que nós fazemos quando não estamos sendo vistos no nosso secreto, o quanto nós buscamos a Deus, o quanto aquilo que nós somos dentro da nossa casa nos autoriza aquilo que nós fazemos lá fora. Não é a aparência, não é o exterior, mas é o interior. É aquilo que eu não preciso cobrar, mas é aquilo que eu sou exemplo. É o quanto eu entendo a humildade dentro do reino. É o quanto eu entendo que títulos não me definem, mas o que me define é o meu comportamento, é o meu coração, quando ninguém está vendo. Seguindo lá, queridos, para a gente encerrar a ministração. Mateus 23, verso 28 ao 36. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcro do profeta, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices de sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis da sua cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente geração. Você consegue perceber isso, queridos? Vocês conseguem entender isso que a palavra de Deus está nos falando? Como é sério isso? Na presente geração, essas coisas hão de vir. Nós temos visto, nós estamos vivendo para ver isso que a palavra de Deus cita. A exortação que Jesus trouxe aqui para essa gente. Nós vemos isso se cumprir nesse tempo. Cuidado. Cuidado quando você se preocupa mais em ser reconhecido do que desempenhar o propósito que Deus entregou na tua mão. Cuidado quando você oprime pessoas, quando você oprime os teus liderados, quando você oprime as tuas ovelhas. Muitas vezes nós vemos pessoas indo visitar outras congregações, vemos pessoas entender que o seu tempo finalizou dentro de uma congregação, e nós vemos hoje a liderança oprimindo as ovelhas, os liderados, ficando uns contra os outros. Queridos, eu quero nos conscientizar nessa ministração que ninguém é dono de ninguém. A única pessoa que abriu seus braços e morreu lá na cruz do Calvário por amor à minha vida e por amor à tua vida foi Jesus Cristo. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum irmão, ninguém teve esse sacrifício de cruz pelas nossas vidas. A igreja é do Senhor. Não são as placas que deveriam definir as congregações, mas o corpo de Cristo bem ajustado,
unido, com o mesmo propósito, com o mesmo foco, com a mesma visão de reino. Se um liderado, se uma ovelha, enxerga-se que um tempo terminou sobre uma congregação, nós como pastores, como líderes, nós temos que abençoar a vida desses. Reino de Deus não é concorrência. Reino de Deus é um. Quando nós partirmos dessa terra, queridos, para quem for salvo, vai ter o mesmo destino. É um céu. No céu não vai ter placa. Será um Deus e um reino perfeito, feito pelas mãos do único que morreu por amor às nossas vidas. Queridos, nós como a liderança da Igreja do Senhor, nós temos que celebrar com a alegria dos nossos irmãos. Se você se entende melhor na congregação X ou Y, que Deus te abençoe. Eu oro pela tua vida e eu libero você, porque você fez o teu papel sobre essa congregação no tempo que coube com que você fizesse. Agora Deus vai usar a tua vida em outro lugar. Deus vai usar você como ferramenta, como boca de Deus em outro lugar. Amém? Nós temos que parar com essas brigas, com essas concorrências de placas, se atracando, brigando umas com as outras. Liderança muitas vezes, queridos, opressiva. Uma liderança que muitas vezes, sabe, faz um drama quando alguém escolhe partir para uma outra congregação. Fazendo pressão psicológica na cabeça das pessoas. Isso não... Queridos, nós não vemos isso aqui descrito na palavra de Deus. Nós não vemos isso. Enquanto você congrega dentro de um lugar, você tem o teu pastor, honre o teu pastor, ame o teu pastor, ore pela vida do teu pastor, pela vida dos teus líderes, esteja em obediência onde você está, sirva aonde você for estabelecido para servir, mas seja estabelecido por Deus, não é por homens, porque aquilo que o homem estabelece, aquilo que o homem se auto-intitula, Deus vem mais cedo e mais tarde, derruba e limpa. Porque só Deus é quem pode nos estabelecer a nossa medida, a nossa maneira naquilo que nós fomos chamados para poder funcionar e fazer. Floresça no lugar certo, no chamado certo, no lugar onde Deus te chamou para florescer. Não se preocupe em ser visto. Porque quem ama a obra de Deus, ama fazer qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Não está preocupado se vai ser visto por pessoas ou não vai ser visto. Mas o Pai que está no céu está vendo e está também identificando a intenção com a qual você está fazendo. O Senhor sonda a intenção do coração, queridos. Quando trabalhamos com missões, que desenvolvemos congregações em lugares humildes, em lugares simples, muitas vezes, vemos fazerem arrecadação de valores para poder ajudar na construção. Amém. Se você pede ajuda para que uma congregação seja desenvolvida, pegue esse valor que é doado nas tuas mãos e direcione para a obra. Direcione para aquilo que Deus moveu o teu coração para fazer. Lembre-se que esse valor ele não é teu, esse valor é da congregação. Esse valor é para desenvolver missões, é para ser destinado para aqueles que precisam. A palavra de Deus fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Eu não sou contra isso, porque a Bíblia nos fala sobre isso. Digno sim é o obreiro do seu trabalho. Só que nós temos que cuidar, porque nós não podemos cobrar também por algo que não vem de nós. Aquilo que Deus desenvolve em nós, aquilo que nós pregamos do amor do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Para que o dinheiro não venha a ser, um Deus mamon sobre as nossas vidas. Para que isso não venha corromper o nosso caráter. Quando recebemos um elogio de alguém, não deixar isso subir no teu coração. Lembre-se que se você recebeu esse elogio, não é por mérito teu, mas é por aquele que levantou você, te preparou e te ungiu para poder desempenhar o papel que você tem desempenhado hoje na congregação. Amém?
que nós não venhamos ser uma liderança opressiva, mas que nós venhamos ser uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja que se alegra quando outras pessoas estão crescendo. Que não venhamos ser aquele que vemos que alguém está desempenhando algo diferente daquilo que eu estou fazendo, está agradando ao povo, ou um pastor, ou alguém que carrega um título, e muitas vezes vemos pessoas se sentindo intimidadas em perder o seu lugar. Queridos, eu quero dizer para você que se Deus estabeleceu você nesse lugar, você só vai sair desse lugar quando Deus tirar você. Então você não precisa ter medo que o teu irmão que está do teu lado cresça e se torne melhor do que você à tua vista. Nós não temos que ter medo disso, pelo contrário. A verdadeira liderança, o verdadeiro pastoreio, ele quer que pessoas sejam preparadas para desempenhar coisas maiores e melhores ainda do que aquilo que nós estamos desempenhando, porque eles vão dar continuidade naquilo que nós começamos. E eles vão trazer coisas novas através daquilo que o Espírito vai levantar essas pessoas para poder fazer. Então não tenha medo de perder o posto, porque não existe posto. O título não é seu, o mérito não é seu, a igreja não é sua, o púlpito não é seu, o microfone na mão não é seu. O fato de você falar difícil não significa que você é melhor. O fato de você estudar não significa que você é melhor. Amém? O fato de você estar numa posição de liderança ou funcionando em alguma coisa que você está sendo visto lá na frente não torna você melhor ou não torna você melhor. Amém? O que nos torna filhos de verdade, que agrada o coração de Deus, é a nossa obediência e viver no centro da vontade de Cristo. E isso é muito mais sobre quando não estamos sendo vistos do que quando estamos sendo vistos por muitas pessoas. Então que nós venhamos, queridos, a voltar ao primeiro amor, a buscar esse conserto em nós. Que venhamos nos destituir de títulos. Que venhamos, em nome de Jesus, deixar a religiosidade e começar a viver o Cristo vivo e verdadeiro. Que venhamos fazer com que a igreja do Senhor seja uma igreja saudável. Amém? Que nós possamos entender qual é a nossa verdadeira função e saber que nós somos apenas servos e mais nada. Eu oro para que, em nome de Jesus, se você aí do outro lado é um líder, uma líder, se você é um pastor, se você é um missionário, se você é um diácono, se você é uma mulher que prega da palavra de Deus, é uma evangelista, ou é um evangelista, ou um homem que está aí do outro lado, para que, em nome de Jesus, Deus venha visitar você nesse dia com a humildade e com o entendimento de que o reino é do Senhor, de que a igreja é do Senhor. E que em nome de Jesus você não venha ser corrompido nessa geração corrupta e corrompida, como a palavra de Deus nos fala, que isso aconteceria. É um cumprimento das Escrituras, esse tempo que nós estamos vivendo. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus tem levantado pessoas que são Zé Ninguéms, né? Como muitas vezes a gente vê na Bíblia, né? Mas quem é este? Pode vir algo bom, né? Muitas vezes questionando que Jesus era só o filho do Zezinho, né? Mas a diferença que ele fez, quantos homens e mulheres na Bíblia foram levantadas e levantados,
que as pessoas nem esperavam que essas pessoas seriam levantadas. Sabe por quê? Porque elas carregavam um propósito e elas carregavam a humildade, elas carregavam a servidão, elas não se preocupavam em ser vistas e reconhecidas. Quando vidas eram entregues na mão dessas pessoas, elas não oprimiam essas pessoas, mas elas instruíam essas pessoas, elas celebravam na alegria dessas pessoas. Não havia essa divisão, mas havia amor verdadeiro, havia pureza de coração, haviam lideranças que entendiam qual era o seu propósito e reconheciam a sua pequenez diante da grandeza do nosso Deus. E Deus tem feito, Deus já tem começado a fazer isso. Deus já tem limpado altares caídos e já tem começado a levantar uma geração de pessoas que têm buscado no secreto. Tem começado a levantar pessoas que nunca, talvez, ninguém tinha ouvido falar, mas que eram conhecidos diante do seu Pai. Porque enquanto muitos estavam sendo vistos, reconhecidos, se corrompendo, esses estavam lá no escondido, estavam lá no secreto, buscando a presença de Deus e não buscando títulos, não buscando reconhecimento, não buscando só altares, não buscando só microfone na mão, não buscando só púlpitos, mas estavam fazendo a obra do Senhor lá, onde muitas vezes ninguém estava olhando. Estendendo a mão talvez para alguém que estava ali pedindo um dinheirinho, uma comidinha na rua, passando fome. Indo nas cadeias visitar, indo nos prostíbulos pregar a palavra de Deus, indo nos orfanatos, indo nos asilos, estendendo a mão para as viúvas que nesse tempo de Covid perderam tantas pessoas, perderam seus maridos. E estavam lá com o seu joelho dobrado lá no meio da sala da sua casa, no seu quarto, não sei, o lugar aonde você aí que Deus está levantando nesse tempo, que talvez diante das pessoas você é um Zé Ninguém, é um desconhecido, mas você é reconhecido diante daquele que é o único que nós temos que querer ser reconhecidos e conhecidos pelo nosso Deus. E Deus já tem levantado pessoas assim, e Deus vai levantar muito mais, porque a igreja é do Senhor. Ele põe, Ele tira, Ele estabelece e Ele tira do lugar quando pessoas são corrompidas. A igreja que Jesus vem, a igreja de Apocalipse que Jesus vem buscar é uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga. É a verdadeira noiva. É essa igreja que Jesus vem buscar. Faça uma análise você aí hoje, se você tem uma igreja, se você cuida de vida, se você lidera, o que você tem feito dentro da tua congregação? O que você tem deixado entrar dentro da tua congregação? Como que você tem se comportado diante daqueles que você lidera? Quais são as imposições que você tem feito? Quais são os pesos que você tem colocado, talvez, para as pessoas carregar, que muitas vezes são pesos que nem você está carregando? Qual é a superioridade que as pessoas têm enxergado, da qual você tem trabalhado? Como que tem sido o formato da tua igreja? Quantas doutrinas você tem levado que muitas vezes não são bíblicas? Em nome de Jesus, igreja do Senhor, vamos acordar. Líderes, vamos acordar. Pastores, vamos acordar. Destitua-se dos títulos, dos rótulos. E que venhamos a nos preocupar verdadeiramente em estar no centro da vontade de Deus. Em ter uma igreja no formato da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês e eu espero que em nome de Jesus essa palavra venha realmente confrontar os nossos corações. Eu me coloco nisso e eu convido vocês aí do outro lado a fazer essa autoanálise e essa reflexão sobre esse tempo, sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que nós temos feito com a casa do Senhor. Amém? Até a nossa próxima ministração, queridos. Fiquem na paz.